Você consegue imaginar como é passar décadas da sua vida em uma prisão, sujeito a todos os tipos de abusos físicos e psicológicos por conta de um crime que não cometeu? No vídeo de hoje, nós vamos falar dos erros mais absurdos do judiciário brasileiro que condenou, destruiu e até tirou a vida de inocentes. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal, pois isso faz uma diferença enorme pra gente e nos ajuda a trazer mais conteúdo como esse pra vocês. É comum ouvir por aí o ditado popular: a justiça tarda, mas não falha. Ditado com pouca ou nenhuma validade, como já alertava Rui Barbosa quando dizia: justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada. E no campo dos processos criminais, essa é uma verdade incontestável, pois, como vocês verão a seguir, a justiça não só tardou, como falhou miseravelmente com pessoas que nada fizeram para merecer tais atrocidades jurídicas. O caso dos irmãos Naves. No ano de 1937, na cidade de Araguari, no interior de Minas Gerais, os irmãos Sebastião José Naves e Joaquim Rosa Naves protagonizaram toda sorte de violações de direitos e garantias fundamentais que um acusado poderia sofrer. Presos acusados de assassinar e ocultar o corpo de Benedito Pereira Caetano, que além de primo, era sócio dos irmãos. Benedito, que era um homem muito ambicioso e de reputação duvidosa, desapareceu em 29 de novembro de 1937, após regressar de uma festa na cidade de Araguari, levando consigo a considerável quantia de 90 contos de réis. Diante do acontecimento, os irmãos procuraram o primo por toda a cidade e, não o encontrando, comunicaram o fato à polícia. Durante as investigações, os irmãos Naves colaboraram de todas as formas possíveis, mas em dezembro de 2037, após substituir o delegado Ismael, o tenente Chico Vieira levianamente concluiu que os irmãos Naves haviam assassinado o primo para ficarem com o dinheiro. Foi então que começou um verdadeiro filme de terror na vida dos acusados. Sebastião e Joaquim Naves e sua mãe Ana Rosa, uma senhora de 66 anos, foram presos para tentar forçar uma confissão. Dona Ana Rosa e os filhos foram duramente surrados enquanto estavam amarrados nus de frente uns para os outros. Diante da recusa dos irmãos e da mãe de confessarem o crime, o tenente foi ao absurdo da bestialidade e estuprou Dona Ana Rosa na frente dos seus filhos e em seguida chamou seus subordinados para que fizessem o mesmo. Depois de tantas atrocidades, os irmãos não mais resistiram e confessaram. No julgamento, diante da autoridade judicial, os irmãos se declararam inocentes. Mas apesar da defesa corajosa feita pelo advogado Alami Filho, os irmãos foram condenados a 25 anos de prisão pelo homicídio do primo Benedito. Os irmãos só ganharam liberdade 8 anos e 3 meses depois, após Dr. Alami entrar com um pedido de livramento condicional. 2 anos depois da liberdade, e ainda sem provar sua inocência perante a justiça e a população de Araguari, Joaquim Naves faleceu após longa enfermidade. E no dia 24 de julho de 1952, Sebastião Naves, acompanhado pela polícia, encontra Benedito Pereira vivo na fazenda do pai, provando de uma vez por todas a inocência dos irmãos. Perguntado se ele sabia que os primos estavam presos e acusados de tê-lo assassinado, Benedito disse que sim, mas que não podia voltar à cidade porque tinha muitas dívidas com moradores locais e tinha medo de ser preso. Como é de se imaginar, Benedito não passou um dia sequer na cadeia, pois contra ele não havia acusação alguma. Sim, é isso, meus caros espectadores. Os Naves foram presos, torturados e condenados pelo assassinato de um homem que sempre esteve vivo. Dona Ana Rosa faleceu apenas uma semana depois que a inocência dos filhos foi finalmente provada. Ah, e uma curiosidade sobre esse caso é que toda a família de Benedito Pereira, o primo desaparecido dos irmãos Naves, morreu em um acidente de avião quando eram transportados para Araguari com o fim de prestar esclarecimentos sobre o desaparecimento dele.
O caso de Marcos Mariano. Esse homem morreu e assistiu sua morte no cárcere. Assim, o ex-ministro do STF, Teori Zavascki, descreveu o martírio de Marcos Mariano. Preso pela primeira vez em 1976, acusado de assassinato, o ex-mecânico Marcos Mariano perdeu sua liberdade pelo simples fato de ter um nome igual ao do verdadeiro assassino. Alegando inocência desde o princípio, Marcos Mariano só foi posto em liberdade 6 anos depois, quando o verdadeiro assassino foi preso e confessou o crime em juízo. Mas o incrível disso tudo é que esse erro seria facilmente evitado. Bastava que os responsáveis pela prisão conferissem os nomes dos pais. Bom, agora você deve estar pensando que acabou e que talvez esse caso nem deveria estar nessa lista. Mas infelizmente, essa foi só a primeira parte do pesadelo de Marcos Mariano. Pois bem, apenas 3 anos depois de ter sua liberdade de volta, o ex-mecânico foi preso novamente pelo mesmo motivo. Parado em uma blitz quando dirigia um caminhão, foi detido por um policial que o reconheceu e julgou que Marcos estava foragido. Tendo sido enviado ao judiciário, o juiz responsável pelo caso sequer consultou o processo e o mandou de volta para a prisão por violação de liberdade condicional. Chegou e me prendeu, ele deu um tapa no meu rosto. Eu achei que com 4 ou 5 dias eu ia embora. Na sua segunda passagem pela prisão, Marcos Mariano ficou encarcerado por mais de 13 anos, sem inquérito, sem condenação alguma e sem direito a nenhuma defesa. Simplesmente foi esquecido no cárcere, onde perdeu a visão dos seus 2 olhos, atingidos por estilhaços de uma granada detonada durante uma rebelião, e contraiu também tuberculose. Além disso, durante esse período foi abandonado pela esposa e filhos. Marcos só conheceu a liberdade novamente em 25 de agosto de 1998, quando durante um mutirão judicial, alguém detectou o erro e veio a falecer em 22 de novembro de 2011, vítima de um infarto, apenas algumas horas depois de saber que receberia a segunda parcela da sua indenização. 100 milhões que eu tivesse para receber, se Deus me desse a minha visão, eu deixava tudo para lá. Eu não queria um centavo. Eu estou preso pro resto da vida. Entendeu? Estou preso eternamente. A Fera de Macabu. O ano era 1852. Em uma noite chuvosa de lua nova, Manuel da Mota Coqueiro, um rico fazendeiro da região fluminense, se encontrava em uma reunião de negócios com alguns empresários daquela região. A pouco menos de 2 quilômetros dali, acontecia uma chacina na casa de Francisco Benedito, um desafeto declarado de Mota Coqueiro. 8 pessoas da mesma família foram brutalmente assassinadas naquela noite. Somente Francisca, filha de Francisco Benedito, que estava grávida de Mota Coqueiro, conseguiu fugir e escapar do massacre. Mas para entender melhor esse caso, precisamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente 25 anos antes da fatídica noite. Ali, Mota Coqueiro começou a cultivar vários inimigos pessoais com influência na política local. Começando por seu primo, Julião Batista Coqueiro. O parente o odiava por nutrir por ele um sentimento de vingança, uma vez que Coqueiro havia se aproveitado da sua ausência para cortejar e casar com sua antiga noiva. Além disso, Mota Coqueiro tinha um desentendimento de longa data com Francisco Benedito, e esse desentendimento foi intensificado quando soube da gravidez da filha, e passou a chantagear Mota Coqueiro, fazendo diversas exigências e ameaças, chegando até mesmo a espancá-lo em uma emboscada. Bom, voltando à data do acontecido, Francisca, que havia escapado da chacina, vagou solitária pelas matas da região até ser encontrada na tarde seguinte na fazenda de André Ferreira dos Santos, também inimigo de Coqueiro e amigo próximo do primo e desafeto Julião. Ao saber do ocorrido, Mota entrou em pânico, pois sabia que seria acusado pelo crime, e com medo do que viria a seguir, resolveu fugir, apesar da opinião contrária da sua atual esposa, Úrsula. A partir daí teve início o calvário de Mota Coqueiro. Alguns dias após o crime, fugindo a cavalo, ele foi reconhecido e preso após pedir água em uma fazenda. Enquanto isso,
Os seus inimigos agiam sem pudor para levá-lo à forca de qualquer maneira, mantendo a imprensa acesa o tempo todo para que conseguissem atrair a atenção de Dom Pedro II, espalhando as roupas ensanguentadas das vítimas pela cidade para colocar a opinião pública contra o acusado, comprando testemunhas, pagando a imprensa da época para denegrir a imagem de Coqueiro. Imprensa essa que deu a alcunha de A Fera de Macabu para o acusado. Após sua prisão, Mota Coqueiro enfrentou uma série de erros e manipulações judiciais, como a afirmação do juiz Almeida Couto, que disse: "Estou tão convencido da culpabilidade de Coqueiro que nem estudarei o processo a fundo", antecipando assim que seria totalmente parcial. As testemunhas que estavam com Coqueiro na noite do acontecido jamais foram ouvidas. Em nenhum dos julgamentos conseguiram provar cabalmente a participação de Mota Coqueiro no crime. No fim das contas, Manuel da Mota Coqueiro foi condenado à forca em todas as instâncias, restando aos advogados apenas pedir a clemência imperial de Dom Pedro II, que, influenciado pela imprensa, a negou de prontidão. Manuel da Mota Coqueiro foi então executado na forca às 14 horas do dia 6 de março de 1855. Uma condenação sem provas e embasada somente no interesse dos seus inimigos. Suas últimas palavras foram: "Eu sou um inocente. Minha maldição é que essa cidade vai pagar 100 anos de atraso pelo que me faz." Pouco tempo depois, soube-se que a verdadeira mandante do crime teria sido Úrsula, a esposa de Coqueiro, motivada pela traição do seu marido com a filha de Francisco Benedito. Mota Coqueiro teria ficado sabendo quem era a verdadeira mandante quando seu enteado visitou na prisão e lhe contou tudo, mas decidiu nunca revelar o nome para não trocar de lugar com sua esposa no caminho da forca. Mas e você? Conhece algum caso de alguém que também foi injustiçado pelo judiciário brasileiro? Gostaria de ver uma parte 2 desse vídeo? Conta aqui pra gente nos comentários e se gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e familiares. Um grande abraço e até o próximo Fato Impressionante!